Continuamos a aula voltada à apresentação de 4 diagramas da UML. Na parte 1 nós vimos o diagrama de objetos, agora na parte 2 nós vamos ver o diagrama de estrutura composta, quer dizer, ambos diagramas estruturais. Muito bem, vamos lá. O que é o diagrama de estrutura composta? Bom, primeiro ponto, ele é um diagrama novo da UML versão 2, quer dizer, ele não existia na versão diferente, por exemplo, de objetos existia. Então, para que serve o diagrama de estrutura composta? Diz ali, detalhamento da organização dos elementos de uma especificação. Que elementos? Elementos estruturais de uma especificação orientada a objetos. Muito bem. Então, a composição de instâncias, estou dizendo ali uma das possibilidades, quer dizer, a interligação das instâncias de classes em tempo de execução, quer dizer, um detalhamento da interligação das instâncias que a gente não consegue com o diagrama de objetos, que vimos na primeira parte, e que, obviamente, também não conseguimos com o diagrama de classes, porque o diagrama de classes me mostra as classes e não as instâncias. E, segundo destaque, além de composição das instâncias ali colocado, o conceito de colaboração. Então, diz ali, colaboração, participação conjunta de instâncias em arranjo funcional. Então, eu consigo descrever arranjos funcionais e detalhar como as instâncias participam disso e reusar essas especificações. A gente vai ver isso ao longo dessa aula. Muito bem, a aparência do diagrama de estrutura composta. Então, aqui nós temos um exemplo onde eu tenho duas instâncias interligadas e com elementos sintáticos que eu vou detalhar ao longo dessa aula. Aqui um outro exemplo, mostrando a aparência, onde nós temos aquela elipse tracejada ali no meio, que é um uso de colaboração, então, usando o conceito de colaboração, e em torno dela instâncias. A gente também vai ver os detalhes de cada elemento desse ao longo dessa aula. Muito bem, elementos sintáticos do diagrama de estrutura composta. Classificador estruturado, que é o nodo, porto, que é um conceito assim, muito útil na modelagem de componentes, que não é o foco dessa aula. A interface associada a porto, aqui interface naquele sentido Java, interface como uma coleção de métodos. A colaboração, aquele conceito, e o uso de colaboração. Então, esses dois conceitos, colaboração e uso de colaboração, estão intimamente ligados. Bom, vamos ver cada um deles, então, começando pelo classificador estruturado. Bom, primeiro ponto, classificador estruturado é o nodo do diagrama. Então, diz ali, classificador estruturado serve para representação de classe, componente ou pacote com a possibilidade de representar a estrutura interna. Então, o nodo classificador estruturado de um diagrama de estrutura composta, ele vai ser uma classe, se eu quiser descrever detalhes da classe, classe e relacionamentos entre classes, componente, se eu estiver trabalhando, obviamente, com modelagem de componentes, ou pacote. 3 possibilidades de nodo, classificador estruturado, com a possibilidade de representar sua estrutura interna. Pacote, os elementos que compõem o pacote, componente, a estrutura, a construção interna do componente. Classe, estrutura interna significa o quê? Significa instâncias relacionadas. É o que está colocado ali logo abaixo. Quando eu trato classe, o que eu entendo por estrutura interna? Veja lá. Instâncias relacionadas por composição ou agregação, como elementos internos de uma instância. Quer dizer, composição ali, ouça-se genericamente. A ideia são os vínculos, agregação, composição, associação. Então, instâncias relacionadas por composição como elementos internos de uma instância. Quer dizer, a organização da interligação das instâncias agregadas por uma classe. Vamos ver isso com exemplos. E quando eu trato, ali no final, componente e pacote, é que os elementos internos que os compõem. Muito bem. Nessa aula, o nosso foco, evidentemente, está mais voltado à classe, componentes para aula específica de desenvolvimento orientado a componentes. Muito bem. A representação do classificador estruturado, então o nodo. Aqui um exemplo envolvendo classe. Então, observa aqui o elemento mais externo, uma classe, está dito ali estrutura de desenvolvimento.
e eu tenho elementos representados dentro dela. Então observem pelas imagens que nós já conhecemos, nós temos tanto representação de classe como representação de instância. Então vejam que eu posso ter o classificador estruturado. O classificador estruturado, ele pode conter classificador estruturado e ele pode conter instâncias no caso de classe, né? Então observa o que eu estou querendo dizer com esse exemplo, né? Vejam, do lado de fora eu tenho o classificador estruturado, né, que é a classe estrutura de desenvolvimento, classe estrutura de desenvolvimento mais externa. Dentro dela eu estou representando ali à esquerda uma instância da classe gerente de projeto ligada a um outro classificador estruturado que é a classe time de desenvolvimento. E dentro desta classe time de desenvolvimento eu tenho duas instâncias representadas, líder técnico e desenvolvedor. Como é que eu leio essa modelagem desse exemplo? Eu leio o seguinte: o que é uma estrutura de desenvolvimento, o elemento mais externo? Uma estrutura de desenvolvimento, ela é composta por um gerente de projeto, instância esquerda, um gerente de projeto, observem, multiplicidade 1, associada a 1 a 4 times de desenvolvimento. Então, um gerente de projeto, ele gerencia de 1 a 4 times de desenvolvimento. Então, a classe interna à direita. E o que é um time de desenvolvimento? Um time de desenvolvimento, ele é composto por um líder técnico e 5 desenvolvedores. Então, observem que essa descrição do que é uma estrutura de desenvolvimento, é um gerente de projeto que é responsável por 1 a 4 times de desenvolvimento e que um time de desenvolvimento tem um líder técnico e 5 desenvolvedores. Quer dizer, esse tipo de descrição a gente não consegue fazer com essa clareza nem no diagrama de classes, nem no diagrama de objetos. E daí a importância desse diagrama de estrutura composta. Bom, vamos então, primeiro elemento, o nó do classificador estruturado, segundo elemento, o porto. Porto. Porto é a fronteira entre uma classe, componente ou pacote e seu meio externo. É uma ideia de interface, interface no sentido de fronteira, só que como a expressão interface vai ser usada para coleção de métodos, essa noção de fronteira é o conceito de porto. Então eu digo ali, a fronteira entre uma classe, componente ou pacote e seu meio externo, observação, a interação entre o meio externo e a estrutura interna de um classificador estruturado é intermediada pelo porto. Então o porto é o elemento de ligação entre o elemento modelado e o meio externo. E ali, segundo bullet verde, a um porto podem ser associadas uma ou mais interfaces. Quer dizer, interface agora no sentido de coleção de métodos. As interfaces, digo ali, especificam os métodos acessíveis naquele ponto de conexão. Tanto os métodos que são invocados a partir dali, como os métodos que são invocados ali. Muito bem, a representação de porto está aí na imagem. O porto, observem, tem um classificador estruturado que é a classe gerente de projeto, que é o retângulo maior, e sobre a borda do retângulo maior, em qualquer local da borda, eu tenho aqueles pequenos quadradinhos. Os pequenos quadradinhos são os portos. E aos portos eu associo interfaces. Vejam que é aquela notação lollipop, pirulito, né? No lado esquerdo, eu estou dizendo que a classe gerente de projeto tem uma interface equipe, interface fornecida, são métodos implementados nesta classe. E do outro lado, lado direito, eu tenho duas interfaces associadas. Uma interface gerência, métodos implementados nessa classe, e a outra interface time, métodos que essa classe invoca de quem estiver de algum modo ligado a ela. Bom, aqui um exemplo de modelagem de composição de instâncias. Então observem que na imagem de baixo eu representei a mesma imagem do slide anterior dos portos. Então eu sei que a classe gerente de projeto tem aqueles dois portos, então ela se liga a dois outros elementos. Um elemento ali, o porto da esquerda, a interface equipe, que é métodos invocados dessa classe. E do lado direito, a interface com duas interfaces, uma fornecida, uma requerida. Muito bem, essa interface do lado direito, né,
esse porto do lado direito, que tem duas interfaces, uma requerida e uma fornecida, é exatamente a ligação que na figura de cima nós temos entre a instância de gerente de projeto e a instância de time de desenvolvimento. Então, o que nós concluímos olhando para a imagem de cima, considerando as interfaces de baixo, né? Que a instância de gerente de projeto invoca da instância de time de desenvolvimento os métodos definidos na interface time, enquanto que time de desenvolvimento invoca de gerente de projeto os métodos definidos na interface gerência. Muito bem. Colaboração. Colaboração agora é um conceito novo, digamos assim, um conceito diferente. Né? O que a colaboração me mostra? Diz ali, instâncias interconectadas que desempenham conjuntamente uma funcionalidade, onde cada instância assume um papel específico. Então, uma colaboração é o quê? Um conjunto de instâncias. Bom, primeiro, uma colaboração denota uma funcionalidade, né? Denota alguma coisa que é feita pelo meu programa. Bom, para essa coisa ser feita pelo meu programa, caso de uso, pedaço de caso de uso, uma funcionalidade, né? Eu preciso de um conjunto de classes que interajam, que colaborem, e onde cada uma assume um determinado papel. Muito bem, então o que a colaboração faz é exatamente essa organização, né? Quem são os elementos, qual o papel de cada um. E, na verdade, a grande finalidade da colaboração, a gente vai ver adiante, é ser reusável. Quer dizer, uma vez definida uma colaboração, ela pode ser reusada ao longo da especificação ou em mais de uma especificação de software. Então, a representação da colaboração, aí está, né, a elipse tracejada, né, com as instâncias envolvidas nelas. As instâncias, bom, ali estão, né? Então, esse exemplo, decorador, com as instâncias de cliente, decorador de sujeito, sujeito concreto. Bom, um conceito assim, intimamente ligado ao conceito de colaboração é o conceito de uso de colaboração. Então, diz ali, aplicação do padrão de comportamento representado por uma composição a uma situação específica. Então, vejam, a colaboração é uma declaração de uma funcionalidade genérica. E o uso de colaboração é a aplicação dessa funcionalidade a um caso específico. E ali digo no final, classes e instâncias da especificação assumem os papéis estabelecidos na colaboração. Muito bem, então aqui nós temos um exemplo da representação da colaboração. Observem que é a mesma elipse tracejada, só que o identificador é diferente. Então eu digo ali, o nome deste uso de colaboração é extensão funcional posição. 2 pontos decorador. 2 pontos decorador diz o quê? Que isto aqui é um caso específico de aplicação da colaboração decorador. Então, o uso de colaboração, extensão funcional de posição, se refere à colaboração decorador. E neste uso de colaboração, nós temos aquelas 3 classes do meu caso específico, que é um jogo, né? Tabuleiro, posição simples, decorador de posição. E sobre as linhas, observem, nós temos os papéis dos elementos da colaboração. Então, canto superior esquerdo. O tabuleiro assume o papel de cliente, superior direito, a instância de posição simples assume o papel de sujeito concreto e lá embaixo a instância de decorador de posição assume o papel de decorador de sujeito. Muito bem, então agora um exemplo. Exemplo de modelagem do arranjo funcional do padrão de projeto decorador. O padrão de projeto decorador, eu aqui traduzi, o padrão de projeto decorator, né? O nome original dele, lá dos padrões do livro dos 4 autores. Lá. Muito bem, então, e aqui esse exemplo, na verdade, ele ilustra também uma grande finalidade desse conceito de colaboração. Quer dizer, a colaboração ela é extremamente útil para explicitar na minha modelagem o uso de um padrão de projeto. Por quê? Porque padrões de projeto, a explicitação de padrões de projeto numa especificação não fica legal
apenas com o diagrama de classes, por exemplo, ou com os outros diagramas da primeira versão da UML. Então, uma das grandes finalidades do diagrama de estrutura composta é exatamente conseguir explicitar muito claramente o uso de padrões de projeto numa modelagem. E se eu julgar relevante destacar os padrões de projeto da minha modelagem, quer dizer, é utilíssimo. Então, o que eu estou fazendo nesse exemplo é exatamente isso. O padrão de projeto decorator, decorador, usado. Bom, primeiro, eu estou descrevendo o padrão de projeto decorador. Como é que a gente descreve o padrão de projeto em si? Bom, ele envolve uma estrutura e ele envolve uma colaboração. Então, nessa primeira imagem é a estrutura. Então, o diagrama de classes do padrão de projeto decorator. Então, observem os três elementos ali centrais, a superclasse sujeito, que é uma classe abstrata, não gera instâncias, portanto, com duas subclasses, o decorador de sujeito, à esquerda, e à direita o sujeito concreto, e sendo que o decorador de sujeito, ele agrega sujeito. Bom, ele agrega a superclasse, como obviamente a superclasse é abstrata, ele não agrega a instância de sujeito que não existe. Então, na prática, quando a gente cria essa estrutura, nós queremos o quê? Que o decorador de sujeito agregue uma instância de sujeito concreto. Muito bem, e lá no canto direito nós temos o cliente, que é o elemento que utiliza os serviços dessa estrutura, é o elemento que aponta sujeito. Então ele tem ali um atributo que eu chamei de atributo 1, cujo tipo é sujeito, e como o tipo é sujeito da superclasse, ele tanto pode apontar para o sujeito concreto, para uma instância de sujeito concreto, como para uma instância do decorador de sujeito. Muito bem. Então o sujeito tem uma interface de sujeito, que são aqueles métodos que o cliente pode invocar, e o decorador de sujeito ele tem uma interface que eu chamei de extensão de sujeito. Só uma observação, não é minha intenção aqui detalhar o padrão de projeto, tem aula específica para padrão de projeto, mas nesse caso a finalidade do padrão decorator é o quê? É uma extensão funcional. Então ele... Desculpem. Então, em princípio, ele vai fazer o quê? Olha, eu tenho o sujeito, que tem a interface de sujeito, que tem as funcionalidades de sujeito, ali a superclasse, que são implementadas pelo sujeito concreto, a subclasse embaixo, quantas subclasses ele tiver, e eu tenho o decorador de sujeito, que em princípio faz tudo o que o sujeito faz e algo mais. Muito bem, mas não vou entrar em detalhes em relação a isso. Então, aqui está a estrutura do padrão de projeto. Muito bem, e aqui está agora as interações referentes ao padrão de projeto. Então observem que lá na mensagem de cima desse diagrama de sequência, o cliente está invocando um método do sujeito concreto, que eu estou chamando de função do sujeito. Quer dizer, ele invoca uma funcionalidade do sujeito que o sujeito concreto sabe fazer. Ele pode invocá-la do sujeito concreto, como é o caso da mensagem de cima. Na mensagem logo abaixo, o cliente invoca exatamente o mesmo método, porém não do sujeito concreto, mas do decorador. Muito bem, como é a implementação disso? A imagem deixa claro que o quê? Quando o decorador executa esta funcionalidade, ele faz duas coisas. Quer dizer, ele invoca um método dele próprio, que ali está a extensão funcional, o método de extensão funcional executa aquilo que ele faz e que o sujeito não está previsto. E além disso, tem a parte do sujeito. A parte do sujeito ele invoca, a última mensagem logo abaixo, invoca o método lá do sujeito concreto. Então observem o seguinte, o padrão decorator, representado aqui muito sumariamente, ele envolve uma definição de estrutura, a imagem anterior, e uma definição dinâmica, estrutural dinâmica, que é esta imagem. Ok. E aí, obviamente, mais a compreensão de finalidade para que serve. Então eu posso fazer o quê? Uma especificação até mais completa, mais longa que essa, descrevendo claramente o que é o padrão de projeto decorator. Ok, muito bem. E aí acontece o quê? Eu vou usar isso em alguma situação. Quem são os elementos? Bom, para eu usar isso numa situação, eu vou fazer o quê? Eu vou declarar o padrão de projeto decorator como uma colaboração. E aí eu pergunto,
quais são os classificadores estruturados dessa composição. Então aí estão colocados os 3 classificadores estruturados. Se nós formos olhar lá o diagrama de classes colocado, há correspondência entre esses elementos e as classes que lá estão, exceto a classe abstrata sujeito, que não vai gerar instâncias. Porque meu foco é o quê? Esses são os elementos que gerarão instâncias. Muito bem. E aí eu coloco esses elementos numa colaboração. Observem que entender essa colaboração implica em entender a especificação estrutural e a especificação dinâmica tratadas antes. Então, o decorador, ali está na elipse, ele envolve 3 instâncias, uma de cliente, uma de decorador de sujeito, outra de sujeito concreto, interligadas dessa forma. Cliente ligado ao decorador de sujeito que agrega, o sujeito concreto, ligado ao sujeito concreto. Muito bem, isto é a colaboração decorador. Envolve um cliente, um decorador de sujeito e um sujeito concreto. Muito bem, agora nessa imagem eu tenho não uma colaboração, mas o exemplo de um uso de colaboração. Então eu estou dizendo ali no texto. Uma vez declarada uma colaboração, pode ser instanciada em usos de colaboração, para representar a aplicação do arranjo funcional a uma situação específica. Então eu estou dizendo ali no exemplo, extensão funcional de posição simples. Então vejam, eu tenho ali na elipse extensão funcional de posição, que é o uso de colaboração, que é uma instância da colaboração decorador. E aí eu digo o quê? Olha, o tabuleiro assume o papel de cliente, a posição simples assume o papel de sujeito concreto e lá embaixo o decorador de posição assume o papel de decorador de sujeito. Então vejam, se eu conheço a especificação da colaboração decorador, o detalhamento da colaboração decorador, e eu vejo esta modelagem, eu sei exatamente qual é o papel de cada uma dessas classes. Eu entendo que eu estou aqui usando o padrão de projeto Decorator, onde cada uma dessas classes aí colocadas, as instâncias na imagem, mas as respectivas classes, assumem aqueles papéis previstos no padrão de projeto. Então observem o seguinte, eu tanto posso ter a colaboração e uso de colaboração na mesma especificação, em especificações separadas, ou eventualmente eu posso até omitir a especificação da colaboração se eu já conheço claramente o que é aquele padrão de projeto, eu sei quais são os elementos, quais são os papéis. Então, quando eu coloco isso, olha, eu tenho o padrão de projeto tal e tais elementos da minha especificação assumem estes papéis do padrão, fechou. Claramente eu estou aqui aplicando um padrão de projeto. Seria, eu diria, talvez a maior finalidade do uso de colaboração. Muito bem. Então aqui encerramos a apresentação e encerramos a segunda parte dessa aula, voltada à apresentação do diagrama de estrutura composta. Na parte 3 nós trataremos o diagrama de utilização, ou em inglês Deployment Diagram, que recebe uma série de traduções que a gente trata em português. E na quarta parte, finalmente, o diagrama de temporização.